Eu nunca gostei muito de espelhos. Sempre achei que eles escondiam mais do que mostravam. Mas aquele, o que veio junto com o apartamento novo, parecia diferente. Era um espelho antigo, oval, com uma moldura de madeira escura e toda rachada pelo tempo. Sabe? O tipo de objeto que parece carregar histórias, que já viu coisas demais. No começo eu não dei muita importância. Era só mais uma peça de mobília estranha que o antigo inquilino deixou para trás. Mas logo na primeira semana, as coisas começaram a ficar esquisitas. A primeira vez que eu ouvi a voz foi numa madrugada de terça-feira. Eu acordei com sede, e quando passei pelo corredor em direção à cozinha, ouvi um sussurro vindo do banheiro. Era um som muito baixo, quase um sopro. Marina. A voz era feminina, suave, e por um instante, pareceu estranhamente familiar. Meu coração acelerou um pouco. Pensei que talvez fosse o som da TV de algum vizinho atravessando as paredes finas do prédio. Mas o som não vinha da parede. Vinha de dentro do banheiro. Com cuidado, eu empurrei a porta. A luz da lua que entrava pela pequena janela iluminava o cômodo. E lá estava ele, o espelho. O som parecia vir diretamente dele. Quando me aproximei, senti um arrepio. A superfície do vidro estava completamente embaçada, como se alguém tivesse acabado de tomar um banho quente e longo. Mas eu não tinha usado o chuveiro. A casa estava fria e silenciosa. Enquanto eu olhava, meu próprio reflexo assustado me encarava de volta do meio daquele vapor. E então, o sussurro veio de novo, um pouco mais claro. Marina. Parecia que a voz saía da minha própria garganta, mas meus lábios não se moveram. Naquele momento eu soube. O som vinha de dentro do espelho. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi pegar o lençol mais grosso que eu tinha e cobrir aquele espelho. Eu não queria olhar para ele, não queria nem pensar nele. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, o estresse da mudança, qualquer coisa. Mas a sensação de estar sendo observada não passava. Mesmo coberto, eu sentia a presença dele. E à noite, a voz voltou. Dessa vez, não era um sussurro. Era um chamado claro e insistente. Marina. Volta aqui. A voz ecoava no silêncio do apartamento, me fazendo questionar a minha própria sanidade. Foi aí que eu decidi que precisava de provas. Peguei meu celular e comecei a gravar. Se eu estava ficando louca, pelo menos teria um registro disso. Deixei o celular filmando o espelho coberto, esperando que a voz aparecesse no áudio. Mas quando eu assisti à gravação, nada. Silêncio absoluto. A única coisa estranha era o meu próprio reflexo, que eu gravei por um segundo antes de cobrir o espelho. Eu pisquei e a minha imagem no vídeo piscou um segundo depois. Na terceira noite eu não aguentei mais. A curiosidade e o medo se misturaram e eu precisava ver. Puxei o lençol com força. A superfície do espelho estava embaçada de novo, mas dessa vez havia algo escrito no vidro, como se um dedo tivesse desenhado as palavras no vapor. A frase dizia: "Por que você me deixou aqui?" Meu sangue gelou. O vapor se formava e se desfazia, mesmo sem nenhuma fonte de calor no banheiro. Era como se o espelho estivesse respirando, e por um instante tive a impressão de ver uma luz fraca piscando atrás do meu reflexo, um movimento sutil nas sombras, algo que não deveria estar ali. A partir daquela noite, a voz parou de sussurrar e começou a conversar. Ela falava mais claramente, com uma urgência desesperada. Dizia que queria voltar, que o lado de cá, como ela chamava, era frio e solitário demais. A voz era tão parecida com a minha, mas carregada de uma tristeza que eu nunca senti. Uma vez, ela me implorou para tocar o espelho. "Só encosta o rosto, Marina, para eu sentir um pouco de calor." Hesitante, eu obedeci. Quando minha bochecha tocou o vidro gelado, senti uma onda de calor se espalhar, como se o espelho estivesse vivo. O vidro, ele parecia pulsar suavemente contra a minha pele, como um coração fraco. Eu continuei gravando tudo, obcecada em capturar alguma prova. E finalmente, eu consegui. Em um dos vídeos, enquanto eu falava com a voz, o meu reflexo apareceu, mas não era eu. O rosto era idêntico, a mesma estrutura óssea, o mesmo cabelo, mas os olhos estavam diferentes. Eram fundos, negros, completamente vazios de vida. E o sorriso era largo demais, predatório.
Não era o meu sorriso. Na madrugada seguinte, acordei com um barulho alto vindo do banheiro. O espelho estava tremendo violentamente na parede, fazendo a moldura rachada estalar. O lençol que eu tinha colocado de volta sobre ele caiu no chão sozinho. E quando eu olhei, vi meu reflexo. Mas eu estava deitada na cama, no escuro. E o reflexo estava em pé, do outro lado do vidro, acordado, me observando com aqueles olhos negros e fundos. Ontem eu decidi que era o fim. Não dava mais para viver assim. Peguei o martelo mais pesado que encontrei na caixa de ferramentas. Eu ia quebrar aquele espelho em 1000 pedaços, acabar com aquilo de uma vez por todas. Caminhei até o banheiro, com o coração batendo na garganta e o martelo firme na minha mão. Eu podia ver meu reflexo aterrorizado me encarando. Levantei o braço, pronta para o golpe final. Mas antes que o metal pudesse tocar o vidro, a voz gritou. Não do espelho, mas dentro da minha cabeça. Um grito agudo e ensurdecedor. Se você quebrar, você fica presa. O som ecoou tanto que me fez cair de joelhos. O espelho estremeceu com uma força inacreditável e o vidro rachou. Mas ele não rachou por fora, onde o martelo bateria. Ele rachou por dentro. Uma teia de aranha de fratura se espalhou pela superfície, vinda de algum lugar atrás do vidro. Agora há 2 de mim. Uma aqui, escrevendo isso, com as mãos tremendo. E outra do outro lado, sorrindo aquele sorriso errado. A que está lá dentro me observa o tempo todo. E toda vez que eu passo na frente do espelho, ela imita perfeitamente cada um dos meus movimentos. Pelo menos até hoje. Porque hoje ela piscou primeiro.